Olá, olá, como é que estão todos? Tudo bem? Gente, eu dei uma paradinha, né? Parei de gravar os vídeos, mas agora voltei. Processos da vida, filho, trajetórias novas, projetos novos, que Deus é lindo, maravilhoso, mas sempre que der, eu vou estar gravando um vídeo para a nossa meditação. E hoje eu queria deixar você lá em 2 Samuel 12, no 6, que é a palavra que é bastante conhecida, que vem falando do profeta Natan, quando ele se apresenta até Davi, né, a partir do versículo 4, onde fala assim: E vindo, pois, um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante. E viera ele e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E aqui, o profeta Natan vem trazendo uma narrativa para Davi, né? E ele traz a cordeira, né, do homem pobre, né, e se refere ao homem rico como se fosse o Davi. Ali foi uma forma que Deus mostrou para simplificar, né, o pecado. Deus é maravilhoso, né? Deus não já chega te acusando, Deus não já chega te apontando, Deus é manso e suave, Ele chega para explicar, Ele manda para explicar para você entender e compreender. E aqui a palavra do Senhor vem falando do pecado de Davi. Pecado esse quando Davi, né, em vez de ir a guerra com Joabe, ele manda Joabe ir para a guerra e fica em casa lá, sem uma boa, né? Em uma certa tarde, ele sai para valando para o terraço e lá ele se depara com algo e vê algo que não era para ele ver, né? Porque se o homem é de guerra e de batalha, se a mulher é de guerra e de batalha, eles têm que estar na guerra e na batalha. Né? E quando a mente, né, voa, flutua, ela vê o que não deve, pensa o que não deve, quer o que não é para querer, acaba pecando e fazendo coisas erradas. E o que eu vou trazer para você nessa tarde? As consequências do pecado, as consequências dos erros, das decisões que tomamos por não estar na torre de vigilância. Há uma vigilância, e quando nós não estamos na torre de vigilância, ou seja, aonde é para estar, que era na guerra, se ele era guerreiro, ela foi chamada para estar na frente da batalha, quem era para estar na frente da batalha era ele. Mas ele achou que podia ficar em casa ali, e ali foi o grande erro de Davi. E através desse erro vieram as consequências, que até hoje, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê o quão tremendo foi a sentença de Deus para a casa de Davi, porque o pecado ele não tem, o culpado ele não tem por inocente. E o que separa o homem de Deus sempre vai ser o pecado. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim, como fala a palavra, sim. Era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não dava autoridade a Davi, a ele agir conforme ele quisesse, fazer as escolhas que ele fizesse. E uma das escolhas de Davi foi essa: desejar o que não era para desejar, querer o que não era seu, né? Se apossar de algo que não lhe pertencia, ou seja, a esposa do seu servo, né? E além de tudo, de pegar, pecar, manda convidar a esposa, tem relações com ela e mandar o esposo daquela mulher ir para frente da batalha e ele vir morrer, perder a vida. E ali ele estava numa boa, achando que como Deus era com ele, Deus o chamou como rei, né? Que ele podia fazer tudo que Deus iria aprovar. Aí que se engana o homem, não é status, não é posição, não é cargo, né? Não é que eu tenho um dom que Deus me ama. Deus ama, sim, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Não é o fato que era um homem segundo o coração de Deus, que ele podia fazer tudo o que ele queria, que Deus ia aprovar, e Deus não aprovou. Deus manda Natan ir lá, né, conversar com ele e falar da sentença que Deus tinha mandado para Davi, que não era nada bom, né, que por causa daquela atitude, né, que Davi tinha tomado, muitas coisas passariam a acontecer, ou seja, a espada do Senhor ia prevalecer na casa de Davi, na casa do Davi, e a casa do teu servo, porque ele deu tudo a Davi. Deus deu mulheres, deu casa, deu reino, deu propriedade, deu tudo, mas Deus não deu a mulher de Uria para Davi. Então, grandes coisas é você querer aquilo que não te pertence, você desejar aquilo que não te pertence, né? O negócio não é só desejar, é você, né, além de desejar, você praticar o ato. E as consequências vêm. As consequências vêm quando fazemos algo que desagrada ao Senhor. Ele sempre manda
a correção. E muitas das vezes a correção ela é dura. E você começa a ler a história, você fala, meu Deus, que terrível coisa é. Imagina um filho lutando contra o pai, o irmão querendo matar o irmão, o irmão estrupando a própria mãe. Virou uma bagunça. A casa de Davi, depois dessa decisão errada que ele fez, a casa dele nunca mais voltou a mesma. A espada realmente foi lançada na casa de Davi, nunca mais se teve paz. Por isso que muitas das vezes passamos por lutas, por situações, por coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós vamos perguntar a Deus, né? Por que está acontecendo aquilo? Por que esse mal não sobreveio? Né? E esquecendo que é uma colheita, o que plantamos, colhemos. E muitas das vezes a colheita que nós estamos colhendo não agrada a gente, não é boa a gente. Só que Davi tem um reconhecimento, ele reconheceu que errou, pediu perdão a Deus pelo seu erro, Deus olhou, mas ele agiu com misericórdia, não tirou a vida de Davi, porque há uma promessa, ainda ia sair da casa de Davi, que seria Jesus, né? Mas a espada não saiu da casa de Davi, permaneceu na casa de Davi. A promessa que veio através de Salomão, né? Que depois do acontecido, que ele matou Urias e cessou um pouco, né? Aí toma a Betseba como esposa e ali ele concebe um filho, o primeiro filho morre, né? Que era da relação errada, e Deus não tinha concordado, ali o primeiro filho morre, depois vem o Salomão, e ali da descendência de Salomão, Deus, né, permite a geração que dá consequência à geração de Davi, né, que ali Deus começa a se agradar, né, amor, a palavra fala que Deus amou a criança, quando Salomão nasce, Deus amou a criança, porque não nasceu de pecado. Houve o pecado? Houve. A espada do Senhor veio, cessou, né? Lançou, mas a paz cessou por um determinado tempo, mas até hoje, né? A gente lendo, né, a palavra do Senhor, a gente vê que Deus cumpriu pela palavra dele, né? É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu amo, mas quando eu quero julgar, eu julgo. O amor vem diferenciado de julgamento. Não é porque Deus me ama, né, que vai passar a mão na minha cabeça, que nem muitos fazem, eu gosto tanto de fulano, não tenho medo de repreender fulano, porque senão fulano vai me odiar, fulano vai deixar de me amar. Não, Deus chega lá e diz, olha, você errou dessa forma, então agora vai ser dessa forma. E realmente, a sentença do Senhor vem para aqueles que pecam contra o Senhor, para aqueles que conhecem, sabem o que é certo, sabem o que é errado, começa praticando o que é errado, mesmo sabendo o que é errado, né? Que o culpado do Senhor fala que não tem puro inocente, então a justiça do Senhor sempre vai prevalecer, que é a verdade, que é a sua palavra. E não, então, que nesse dia que se chama hoje, nós viemos meditar, Senhor, nos nossos atos, o que nós estamos fazendo, que se está agradando o Senhor, a forma como eu estou agindo, as escolhas que eu estou tomando, o que eu estou fazendo, se Deus está em concordância com isso, se verdadeiramente Deus está aprovando, se tem a aprovação de Deus, ó, beleza. Mas se não tem a aprovação de Deus, se Deus desaprova e vem sentença, então vamos escolher a sentença do Senhor. Mas terrível coisa é quando o homem cai na mão do Senhor. E eu glorifico a Deus, porque Davi, né, foi a sentença de Deus, Davi passou pela sentença até o fim, né, dolorida, mas ele não reclamou, e a todo tempo ele se lançava e reconheceu o seu erro e o seu pecado. Então que nós viemos dar mais crédito à palavra do Senhor e aquilo que nós plantamos hoje, para a colheita de amanhã ser melhor, tá? Vamos plantar amor, vamos plantar perdão, vamos plantar Jesus dentro do nosso coração para a gente não pecar contra Ele, né? E assim eu deixo essa palavra, em breve estarei de volta trazendo mais algo para a nossa meditação, tá? Porque para
todo pecado há uma consequência. Por que eu estou dizendo isso para você? Que eu não sei o que eu vou colher amanhã, então eu tenho que plantar coisa boa hoje no coração de alguém. O meu palavra fala, lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então eu estou plantando algo para um despertamento para você, para mim, para o dia de amanhã, como a palavra decreta, não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas a palavra serve para que eu venha fazer a diferença, né? Se ele tomou essa atitude, fez essa escolha, eu já vou ficar ligado. Então eu tenho que ocupar minha mente, ocupar meu coração, para que eu não venha desejar ou querer algo que não me pertence, para que amanhã eu não venha ter uma colheita meio amarga, meio dura e trazer consequências por causa de um sangue inocente, tá bom? Então, fiquem com Deus, que o Senhor alcança a vida de todos, amém?